Olá, meu nome é Andrea Hermes e junto com a Laura Bolli vou falar sobre os estudos abordados na aula 11. Nessa aula vamos tratar sobre os tópicos de economia colaborativa e do compartilhamento. Vamos apresentar um artigo e um livro a respeito dos temas, de forma resumida. Iniciando pelo artigo intitulado Do We Need Rules for What's Mine is Yours? Governance in Collaborative Consumption Communities, publicado no Journal of Business Research, dos autores Barbara Hartel, Eva Hoffman e Eric Kirchler. O Journal of Business Research é um periódico de publicação da Elsevier, na área de negócios, gestão e contabilidade, na categoria de marketing. E, nos últimos anos, suas publicações se situam no primeiro quartil, que é onde estão os periódicos de valores SJRs mais alto. O H-Index do Journal of Business Research é 179. Sobre os autores, o que todos têm em comum é o fato de serem psicólogos e de trabalharem na Universidade de Viena. Barbara Hartel tem doutorado em Ciências Sociais e suas pesquisas se concentram atualmente em consumo colaborativo, poder, confiança e cooperação. Eva Hoffman tem doutorado em Psicologia e também atua, assim como Bárbara, na Faculdade de Economia e Negócios da Universidade de Viena. Suas pesquisas têm como foco a desconfiança nas redes empresariais. Eric Kirchler, o terceiro autor, tem o melhor H-Index de todos, 65. É doutor em Psicologia e suas pesquisas abordam as áreas de Psicologia do Trabalho, Organizacional, Econômica e de Consumo. E qual o objetivo do estudo que contempla esse paper? Bom, em primeiro lugar, contribuir para o campo de pesquisa sobre consumo colaborativo, de forma a colaborar com as discussões sobre esse tipo de negócio através do exame do papel da governança em uma comunidade de consumidores, desse modelo de negócio. A parte introdutória do paper nos traz o consumo colaborativo como um novo paradigma de consumo, onde os consumidores passam a ter acesso a um bem, não mais a propriedade do mesmo. Propriedade essa que normalmente vem acompanhada de altos custos e responsabilidades. O consumo colaborativo engloba uma variedade muito grande de áreas de negócios, entretenimento, como compartilhamento de arquivos, comida, hortas comunitárias e tráfego, compartilhamento de carros. E sua popularidade aumentou em consequência da crise econômica e da preocupação com a proteção do meio ambiente. Vários são os termos utilizados na literatura para se referir a consumo colaborativo. Alguns conselhos semelhantes são utilizados. Economia compartilhada é bastante usada como sinônimo de consumo colaborativo, compartilhamento, consumo baseado no acesso ou anticonsumo. Esse último mais relacionado ao compartilhamento de recursos no sentido de reduzir o consumo de novos bens. Como motivadores desse estudo, temos o aumento da popularidade do consumo colaborativo, como eu citei anteriormente, somado ao fato da literatura existente sugerir a necessidade de regulamentação desse tipo de negócio, quando comparado aos modelos tradicionais. E em que consiste essa comparação? As empresas de consumo colaborativo são acusadas de não ter o mesmo nível de padronização de produtos e de preço quando comparadas a empresas convencionais. Também se considera a carência de proteção para os clientes, proteger os consumidores ou impedir que as empresas entrem no consumo colaborativo. A regulamentação também se tornou assunto político. O consumo colaborativo compreende vários modelos de negócio, que se diferem em vários recursos. Ele pode ser organizado por empresas, por outros consumidores ou por comunidades. Esse último é o foco do estudo do nosso artigo por ser um tipo mais social, de consumo colaborativo, uma vez que os consumidores parecem se sentir mais responsáveis pela comunidade e seus membros de forma conjunta. A confiança entre os membros da comunidade desempenha um papel significativo. Se as pessoas não confiam nos usuários, elas podem ter interesse na regulamentação, principalmente quando existe conflito de interesses. E é exatamente o aumento do número de redes e de usuários que traz à tona a questão sobre regulamentar ou não. É importante entender as atitudes dos consumidores, de forma a evitar as consequências negativas dos sistemas de governança.
a falta de estudo sobre o problema da cooperação nas comunidades de consumo colaborativo e como solucionar esse problema culminaram no estudo desse artigo, que aborda essa lacuna de pesquisa. E qual o contexto teórico da pesquisa? Temos os dilemas sociais, que são aquelas situações em que o interesse pessoal de um indivíduo se opõe ao interesse coletivo. São aquelas situações de interdependência, em que existe o conflito de interesses individuais e coletivos, exigindo a escolha entre cooperar ou competir. Com base na literatura sobre dilemas sociais, os autores assumiram que a introdução de um sistema de governança afeta positivamente a cooperação. Temos então a primeira questão de pesquisa. Os consumidores apoiam a introdução de um sistema de governança nas comunidades de consumo colaborativo? A primeira hipótese é a introdução de um sistema colaborativo de governança aumenta a cooperação. Mas também surge a questão sobre a tragédia dos comuns, que é a situação em que os indivíduos agem de forma independente e egoísta, e o resultado pode se tornar um desastre para toda a comunidade. No contexto do consumo colaborativo, a confiança na disposição dos outros de cooperar pode ser ainda mais importante, pois a falta de requisitos legais resulta em mais incerteza para o consumidor. Assim, no cenário do consumo colaborativo, as pessoas que confiam na cooperação de outras pessoas não apoiam a introdução de um sistema de governança, enquanto as pessoas que desconfiam de outras pessoas são a favor dos mecanismos de controle. Surge a segunda hipótese. Os apoiadores de um sistema de governança têm mais desconfiança em outras pessoas do que os não apoiadores. Além de investigar as consequências da governança, o artigo também aborda considerações sobre por que as pessoas apoiam ou não a implementação de um sistema de governança, e se os motivos dos membros apoiadores da comunidade diferem dos não apoiadores. Como a literatura fornece explicações diferentes para esses motivadores, foi aplicada a pergunta: por que os consumidores apoiam ou se opõem à introdução de um sistema de governança em comunidades de consumo colaborativo? Os motivos diferem para consumidores, apoiadores e não apoiadores? Uma amostra por conveniência foi retirada da Áustria e da Alemanha, que são países nos quais o consumo colaborativo está ganhando bastante popularidade, e também porque lá os consumidores recebem informações sobre o consumo colaborativo, seja através de autoridades públicas ou também através da mídia. O link para um questionário online foi enviado pelos membros da universidade a seus conhecidos, obtendo resposta de 355 pessoas. Os participantes foram apresentados a uma situação de consumo colaborativo que consistiu em uma oficina aberta com uma biblioteca de ferramentas à disposição, para uso domiciliar, que deveriam ser devolvidas em até 3 dias. Na situação 1, o acesso à oficina aberta e o uso das ferramentas não estão sujeitos a nenhum controle ou sanção. Na situação 2, os participantes foram informados do estabelecimento de um sistema de governança e que a comunidade agora pune o uso inadequado ou o retorno atrasado das ferramentas. Após cada uma das situações, os participantes precisavam indicar a probabilidade de cooperar e devolver as ferramentas dentro dos 3 dias. Foi utilizada uma escala Likert de 7 pontos. Após a segunda situação, os participantes indicavam se apoiavam ou não o sistema de governança e declaravam os motivos da sua avaliação. E assim foram divididos em apoiadores e não apoiadores. 81,7%, ou seja, 290 pessoas, são apoiadores à introdução do sistema de governança. Como esperado, a cooperação aumentou quando o mecanismo de controle e as sanções eram possíveis, o que confirmou a hipótese 1. A análise também revelou que a desconfiança dos apoiadores em outras pessoas é mais forte do que os não apoiadores, o que também confirma a hipótese 2. Os resultados do presente estudo mostram que os consumidores apoiam a governança porque pensam nos seres humanos como egoístas e que precisam de regulamentação. Eles também consideram que um sistema de governança leva ao aumento da taxa de retorno, 8%. Essa descoberta indica que a maioria das pessoas se envolveria em consumo colaborativo se o acesso e o uso dos bens fossem controlados. Por outro lado, os não apoiadores de um sistema de governança estão mais preocupados com as consequências negativas da governança. Eles temem uma perda de autodeterminação e uma quebra no relacionamento dos membros da comunidade, resultando em menos colaboração. Apoiadores e não apoiadores geralmente não diferem em seu nível de cooperação,
mas a tendência para o efeito de interação indica que os não apoiadores agem mais cooperativamente do que os apoiadores, se não existir um sistema de governança, e menos cooperativamente se a governança foi introduzida. Embora o tamanho do efeito da interação seja bastante pequeno, os autores sugerem que novas pesquisas levem em consideração as consequências negativas das sanções ao consumo colaborativo. Este estudo também contribui para a pesquisa de dilemas sociais, investigando situações de dilemas sociais que não existe autoridade. Um exemplo disso são as comunidades em todo o mundo que enfrentam a questão de como garantir que os recursos sociais, como água, alimentos e terra, sejam utilizados de maneira sustentável. Para garantir que o membro atue de acordo com o interesse da comunidade, a regulamentação é um tópico muito importante. Nesse estudo, as decisões de cooperar ou não foram baseadas exclusivamente na descrição da oficina aberta. Isso contrasta com uma situação do mundo real de consumo colaborativo que muitas vezes é caracterizada como uma situação social e menos anônima. Por fim, embora uma grande maioria das pessoas apoie a implementação de sanções no presente estudo, a necessidade de ambos os grupos, apoiadores e não apoiadores de um sistema de governança, deve ser considerada em projetos de novos modelos de negócio de consumo colaborativo. A fim de satisfazer ambos os grupos de um sistema de governança, a maneira como as auditorias e as sanções são exercidas pode ser um determinante essencial para a aceitação de um sistema de sanções pela comunidade, tanto por apoiadores como por não apoiadores. Pesquisas futuras devem investigar formas alternativas de governança, como controle social, para garantir o envolvimento contínuo dos membros. Essa foi a apresentação do primeiro artigo. A apresentação do livro segue com a Laura. Muito obrigada.